Olá! Adapto aqui oportuno texto do professor Carlos Eduardo Martins, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado no site da editora Boitempo. Vamos lá! O editorial do jornal O Globo, intitulado "É um abuso acusar Bolsonaro de genocídio", dessa última quarta-feira, dia 20, evidencia com nitidez as ambiguidades dos liberais brasileiros diante do fascismo. Diz o impresso da família Marinho que o extermínio em massa e os crimes contra a humanidade não podem ser enquadrados como genocídio, palavra que, segundo o jornal, deveria ser empregada apenas para descrever a intenção de destruição total ou parcial de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, nos termos da Convenção das Nações Unidas de 1948 e da Lei 2.889 de outubro de 1956, promulgada pelo governo Juscelino Kubitschek. O Globo afirma que Renan Calheiros, ao tentar atribuir a Bolsonaro a qualificação de genocida, nivela-se aos protestos de rua antibolsonaristas de militantes de esquerda e adversários do presidente, que teriam abusado da palavra e trivializado ocorrências repugnantes. E aponta que mesmo os crimes contra os indígenas vítimas das ações do presidente não justificariam o emprego da palavra, por não serem o único grupo atingido. O editorial do Globo apresenta uma argumentação cínica, digna dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. Pretende negar a Bolsonaro e seus assessores a atribuição do crime de genocídio, tipificado no Código Penal brasileiro como hediondo, em nome da referência a outro ainda maior, mas não tipificado, o de extermínio em massa, que, amplo e sem especificação de grupo, não teria a mesma carga política ou consequências penais. O jornal tem ainda o desplante de usar a palavra abuso para se referir à suposta incorreção de atribuir-se crime de menor potencial ofensivo em lugar de outro maior, mas não tipificado. Estranha lógica em que o cálculo do efeito do delito é invertido e o abuso se define por menos e não por mais, principalmente quando se trata da vida e morte de mais de 600 mil brasileiros. Todavia, mesmo pretendendo se restringir a uma lógica estritamente técnica e formal, para blindar os autores dos crimes cometidos ou diminuir seus impactos, procedimento semelhante aos do nazista Adolf Eichmann no Tribunal de Jerusalém, o Globo erra propositadamente. Bolsonaro cometeu um crime em massa contra um grupo nacional, enquadrado principalmente como destruição parcial de brasileiros. Não foram russos, argentinos, alemães, chineses ou norte-americanos. Ainda priorizou o descarte de subgrupos como os idosos, de olho na redução dos custos da previdência, de indígenas, buscando ampliar as fronteiras agrícolas e extrativistas sobre suas reservas, além de pobres, negros e trabalhadores em geral. Poderíamos ainda argumentar pela necessidade de prevalência da razão substantiva sobre a razão formal para reinterpretar a lei estabelecida no governo JK e os termos da Convenção das Nações Unidas. Restringir a lei de forma rígida à sua expressão formal, sem adaptá-la às exigências do tempo,
significa não interpretar sua intencionalidade e reduzir ou inviabilizar sua aplicabilidade às situações concretas, garantindo a impunidade. Assassinar milhares de pessoas por intenção, negligência ou omissão é igualmente repulsivo e hediondo, pertençam elas ou não a um determinado grupo social. A abolição do conceito de raça pelo pensamento científico, que permanece de forma obsoleta no texto da lei, não pode significar o não reconhecimento de populações negras ou indígenas, justamente por compartilharem processos históricos singulares, ainda que não circunscritas a uma identidade biológica racial. As mais de 400 mil pessoas que poderiam estar vivas no Brasil compartilharam o mesmo processo histórico, foram objeto das ações do governo Bolsonaro e estavam sob a responsabilidade de suas políticas de saúde. Cumpre ainda mencionar que o crime de epidemia está codificado entre os hediondos, devendo as autoridades públicas responder pelas ações desencadeadas para propagá-la, mesmo que não sejam responsáveis diretas por sua eclosão. O Globo, ao pretender retirar a carga simbólica e penal da expressão genocida das acusações contra Bolsonaro, atua mais uma vez para blindar ou suavizar os crimes praticados por aqueles que reivindicam o terrorismo de Estado e seus desdobramentos, cometidos pelo golpe de 1964. Seu objetivo é preservar atores do aparato político repressivo, capazes de desestabilizar os processos democráticos, toda vez que esses movimentos avancem e contrariem os interesses do grande capital. Apesar das fortes tensões com os grupos neofascistas organizados em torno da liderança de Jair Bolsonaro, o jornal parece apostar na acomodação dessas contradições, como fez com os setores mais radicais da ditadura militar do grande capital, para resguardar uma guarda pretoriana de classe nas Forças Armadas, mantendo o Brasil como o único país da América do Sul que não instituiu uma justiça de transição ou não responsabilizou penalmente os crimes de Estado contra os direitos humanos. O campo popular e democrático não pode deixar que se perpetue mais uma violação das prerrogativas soberanas de nosso povo. Punir os crimes de Estado cometidos durante o governo Bolsonaro, com o adequado rigor da lei, pode ser a oportunidade para depurar nossas Forças Armadas dos desvios de função herdados de práticas deletérias que devem ser definitivamente penalizadas no Brasil. Um histórico resgate, embora tardio, de nossa cidadania e do Estado Democrático de Direito. Obrigado e até a próxima edição de Política Sem Retoque na Web Rádio Mundial News.